Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras de se resolver o desafio 208, que eu particularmente achei um desafio muito bom, porque ele mostra uma das maneiras de trabalhar com input dentro do Alteryx, né? E isso eu lembro até quando eu aprendi sobre isso, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Tem algumas coisas que marcam e eu lembro quando eu aprendi sobre esse ponto, né, de usar Dynamic e tudo mais, né? Então, basicamente o que a gente tem aqui é um caso real, né? A gente tem uma planilha no Excel e a nossa tarefa é realizar a leitura de todos os arquivos Excel em um processo único e usar como referência a planilha 1 e retornar os valores contidos em células específicas, tá? O retornar os valores, que é isso aqui que ele quer, a gente vai conseguir, né? Mas eu gostaria de dar um foco principal para esse exercício, subir um pouco minha câmera aqui, para o input, né? Para o input. Então, o que ele falou? Que a gente tem, né? O que importar a partir da planilha 1 todas as tabelas, né? Então, a gente tem a sheet 1, tabela 1, planilha 1 e o diretório. Beleza? Então, isso aqui tem bastante coisa aqui porque eu baixei esse arquivo lá do site da Alteryx mesmo, né, do resultado que eu já tinha feito. E aí, quando a gente vai fazer um input de arquivos, né, às vezes a gente não enxerga que aqui embaixo tem uma lista, tem um item, que o meu está em vermelhinho, mas dá para selecionar Import Only the List of Sheet Names. Por quê? Qual que é a nossa ideia, né? Nesse exercício, ela falou assim, você tem que usar como referência a planilha 1. Então, imagina que você tem um monte de planilhas ali, de um monte de worksheets, e você quer pegar uma planilha específica ali, né? Uma aba específica, desculpa. Né? Então, o que a gente fez nesse caso? Nós lemos, né, do arquivo 1, a gente pode ver que tem a tabela 1, 2 e 3, o arquivo 2 tem a tabela 1, 2 e 3, e na diretório a gente consegue ver o arquivo, tá? Prestem atenção aqui, ó, por favor, na primeira e na segunda linha. A gente tem o arquivo 1 e o arquivo 2. Se a gente olhar aqui, a gente tem o arquivo 1 e o arquivo 2, tá? Pode ignorar o resto por hora. Porque isso aqui, como eu baixei eu exportei o meu workflow, acabou criando isso aqui. Mas, teoricamente, no exercício tem o arquivo 1 e o arquivo 2. Beleza? Então, o que eu fiz? A gente quer trabalhar só com a tabela 1 e o arquivo 1, do tabela 1 dos arquivos, certo? Então, a gente pegou todas as listas de worksheet, né? Ou de tab, e pegamos só a primeira. Beleza. Pegamos aqui os nomes dos arquivos, né? E eu acabei dando um join por file name, né? Por quê? Aqui eu tenho o file name arquivo 1 e 2 e lá eu tenho o arquivo 1 e 2. Beleza? Então, o que eu garanti? Eu garanti que a minha sheet name do arquivo 1 equivale o meu arquivo 1 no meu path inteiro. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho a leitura, né? O path inteiro, o caminho inteiro do arquivo. Então, C, dois pontos, usuário, download e tal, 208. O nome do arquivo e a tab que eu quero ler, que é a tabela 1. E aí, o que eu preciso fazer? Eu juntei os dois. Isso é uma coisa muito legal. Quando você quiser adicionar no Excel aqui no Alteryx, né, uma tabelinha, a gente pode concatenar strings. E aí, concatenando string, o que a gente tem? Quando a gente quiser ler uma tab, né, um worksheet ali que tem uma planilha embaixo, eu chamo de tab, tá, pessoal? A gente usa essas três barrinhas aqui, ó, que fica, se eu não me engano, perto da... Isso mesmo, da letra Z. Tá? Então, é o caminho mais três barrinhas e o nome da tab, que é o sheet name no nosso caso. Então, o nosso arquivo final, ele vai ter
o seu usuário e você está falando o caminho para ele, o arquivo e você está especificando a tabela. Então, nesse select aqui eu só deixei o full path, beleza? E aí a gente entra com uma ferramenta que eu acho que a gente não explicou, né, por aqui num desafio semanal, que é a Dynamic Input. Ela te dá a possibilidade, né, de ler vários arquivos dinamicamente. Desculpa se vocês ouviram uma tosse no fundo, tá? Basicamente, aqui, quando a gente importa essa ferramenta, a gente coloca essa ferramenta no fluxo, a gente escolhe o arquivo, né, um arquivo de referência. Ou seja, você precisa passar para o Alteryx um exemplo do arquivo que você vai ler. Né? Nesse caso aqui, eu escolhi, por exemplo, o arquivo 1 e coloquei a tabela 1. Tá? E ele vai falar, beleza, você me deu o arquivo de referência, o que você está me passando, que campo que você quer que eu leia? O full path, que foi esse que a gente criou aqui. Certo? Esse aqui, tabela 1. E o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça um append? Você quer que eu mude só o file ou o nome da tabela ou o arquivo inteiro? Nesse caso, vamos utilizar o arquivo inteiro. Por quê? Porque a gente passou um exemplo para o Alteryx. Falou, ó, Alteryx, o arquivo que você vai ler tem essa cara aqui, esse header, esse layoutzinho, beleza? Que foi o arquivo 1. E você tem que ler os dois arquivos, então o arquivo 1 e o arquivo 2. Tá? Mas só quando você for ler o primeiro e for ler o segundo, você troca o caminho inteiro, que a gente chamou de full path. E aí, o Alteryx leu, né? Então ele transformou aqueles dois caminhos em duas bases. Você pode ver que ele leu o arquivo 1 e também leu o arquivo 2. Ah, se tivesse arquivo 3, ele leria o arquivo 3 e a tabela 1, que baseado no que a gente criou. Beleza? Então, gente, isso aqui é ouro, é uma dica sensacional, é uma forma de importações dinâmicas muito boas. E eu recomendo, né? A gente pode usar, por exemplo, no Alteryx, às vezes a gente usa o asterisco, às vezes a gente usa macro e também pode usar o Dynamic Input, tá? Depois, basicamente aqui, eu só criei um tile, né? Um bloco aqui por file name, e aí selecionei o campo que eu precisava mostrar como resposta. Mas acho que a lógica principal desse exercício é saber que você pode importar a lista de sheet names, né? Dos tabs, e agregar isso no nome do arquivo para fazer com que a Dynamic Input leia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenho certeza que vocês vão usar, seja usuário avançado que não usou, mas vai usar, e os que estão iniciando o intermediário, com certeza é uma ótima forma de melhorar os fluxos aí. Tá bom? Um abraço, fiquem bem, até mais, tchau, tchau.